Salve, 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 salve galera! Você, estudante de história, é com você que eu estou falando. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, e nós vamos trabalhar mais um conteúdo importante da nossa amada história. Bom, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é sobre os reinos africanos, é sobre a África antes dos europeus e também ali em contato com os europeus a partir da expansão marítima que se inicia no século XV e se intensifica no século XVI. Mas como é que era a África, constituída do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, social e político? As nossas raízes, né? Vamos estudar um pouquinho do continente em que surgiu e que é o berço da humanidade. Vocês sabem que, segundo as pesquisas evolutivas, as pesquisas científicas, antropológicas, o homem surgiu na África. E de lá ele se espalha para a Ásia, para a Europa, depois para a Oceania e, por último, sabemos isso pelas datações com carbono 14 e outros métodos de datações arqueológicas, por último, o homem chega à América. Mas tem como berço, praticamente um consenso entre historiadores, antropólogos, arqueólogos, que a África é o chamado berço da humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre os reinos africanos. Tá legal essa primeira aula? Eu vou talvez fazer um outro vídeo depois. Fiquem atentos aí para essa possibilidade. Bom, vamos lá. Eu destaquei aqui dentre os textos, não vou fazer leitura para não ficar cansativo com vocês, mas eu fiz aqui alguns destaques e eu quero dar ênfase a esses destaques. Em primeiro lugar, é preciso entender, e muitos falavam isso, né, que reproduzem essa falácia, essa ideia até os dias de hoje, de que na África existia somente reinos tribais, civilizações assim atrasadas, civilizações, como já disse, né, rudimentares e tal. É um ledo engano. Tinha isso também, assim como na América tinha, tá? Assim como em outros continentes, como na Oceania e por aí vai. Mas tinha, não era só isso, né? Tinha também reinos assim bastante complexos, muito desenvolvidos do ponto de vista da organização política, social, econômica, militar, religiosa, reinos poderosos, como por exemplo o reino do Mali. Civilizações que lá brotaram e que se expandiram durante séculos. Foram influentes, ricas, expansionistas, mantiveram contato, relações diplomáticas, comerciais com outros povos de outros continentes. Então a África, quando se fala na história da África, quando se fala assim nos reinos africanos, vem-se com uma ideia, com uma falácia, né, com um rótulo de que lá só existiam civilizações tribais e povos assim rudimentares. Como eu disse, né? Percamos essa ideia, sepultemos essa ideia que não existia só isso, existia também isso. Mas paralelamente a isso, é igual aqui na América, né? Tínhamos também civilizações bastante complexas. Esse é um ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês antes de mais nada. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques que eu trago para vocês aqui. Bom, a gente aborda exatamente alguns pontos cruciais dos povos que viviam no norte da África. Você tem a África saariana e você tem a África subsaariana. A África saariana é a parte norte, é a chamada África branca, né, como alguns chamam. Povos que foram também islamizados, ali surgiram civilizações muito complexas, muito poderosas, muito influentes. E você tem a parte subsaariana, a chamada África Negra. Hoje em dia, onde estão as porções, na África Central principalmente, de os bolsões de pobreza assim, mais sérios, e também áreas mais preservadas de florestas tropicais.
Então é um continente de contrastes, né? A África não é uma coisinha assim homogênea, não. Muito grande, muito complexa e de muitas heterogeneidades. Significa dizer que é muito diferente entre si, muito plural, muito diversa. Em linhas gerais, no que diz respeito às civilizações da chamada África Branca, da África Saariana, do norte da África, elas traziam essas características que vocês estão vendo aí, ó, com relação ao comércio, com relação à sociedade em si, com relação à religião, você está vendo aí os pontos principais, e também no que tange à política. No que tange à política, porque sobre essa questão tribalista que eu destaquei aí de vermelho, você pode ver, eu já, inclusive, falei um ponto importante sobre isso. Mas sobre a política, eu destaquei um outro ponto aí em vermelho, que fala assim, a realeza nativa se beneficiou do tráfico de escravos. Porque são os povos que vão, inclusive, entrar em contato com os europeus, sobretudo portugueses, um pouquinho de espanhóis, um pouquinho de holandeses, mas principalmente os portugueses, e vão negociar prisioneiros com os europeus, negociar por intermédio de escambo, né, produtos que os portugueses traziam, ora, principalmente especiarias aqui do Brasil, mas mesmo antes dos portugueses virem para o Brasil, já tinha esse comércio, porque Portugal tinha o arquipélago dos Açores, Ilha da Madeira, conjunto de ilhotas lá no Atlântico Norte, que eles já plantavam cana-de-açúcar, já usavam mão de obra escravizada da África, e esses reinos do norte, eles, em suas guerras com outros povos, adquiriam prisioneiros e negociavam esses prisioneiros na condição de escravizados com os europeus, mormente os portugueses. Tá legal? Bom, vamos lá. O que eu preparei mais para vocês? Nesse globo aqui, nesse mapa, a gente percebe as áreas onde essas civilizações mais influentes, onde esses reinos mais poderosos vão se localizar. Esse verdinho é o Império Mali, tá certo? Esse verde mais escuro também faz parte do poderoso e grande Império Mali. E temos também a Etiópia, ali próxima do chifre da África, do chamado chifre da África, no leste da África, né? E as áreas que pertenciam à Etiópia dentro do seu processo de expansão em regiões ali já do continente asiático, no chamado Oriente Médio, como a gente chama hoje também, ó, conhecido como Oriente Próximo, né? Bom, o que é que eu preparei aqui para vocês com destaque para a gente ressaltar? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o Reino Mali. E eu coloco aqui que o Reino Mali foi o primeiro império da África subsaariana, a chamada África Negra, não é? De que nós temos assim notícias e um vasto estudo feito sobre esse império, sobre esse reino, sobre suas possessões, sobre suas conquistas, sobre os seus costumes, sua cultura como um todo, tanto no que tange as edificações, a arquitetura, as cidades, quanto no que tange a parte da religião. Aliás, temos estreita relação com o Brasil, porque é do Mali que vem os chamados maleses, não é? Que vão vir para o Brasil escravizados e que vão protagonizar em 1837 uma rebelião das mais significativas que tivemos no Brasil, que foi a revolta do Malês, lá na Bahia. Eu falo sobre isso daqui um pedacinho, assim, de forma também ligeira, porque não é objeto de estudo da gente aqui, é só uma menção para que você tenha realmente essa dimensão da importância do Império Mali, dessa civilização, no que diz respeito ao Brasil. O que é que eu trago aqui também de novidade de destaque? No início do século XI, um chefe tribal mandinga chamado Keita converteu-se ao Islã. É muito importante porque o islamismo que surge lá na Península Arábica, bem longe dali, ele estava no século XI em um franco e adiantado, irreversível processo de expansão. E dentro desse processo de expansão, eles chegam ao norte da África, chegam à África subsaariana, vão ir para a Europa também, tá certo? E islamizaram, né, boa parte dos povos, os árabes, onde eles iam passando. De sorte que eu falei agora há pouco
dos maleses, né, que vieram para o Brasil, e era exatamente isso, eles eram escravizados que sabiam ler e escrever em árabe, exatamente porque passaram por esse processo de islamização ainda no século XI. Tá? Uma curiosidade importante que, inclusive, nos ajuda a entender esse vínculo que os africanos têm com o Brasil. Os soberanos ou os principais soberanos Mali que nós temos notícia: o Mansa Olé, o Sakura e Abubakari II. Esses são os principais, sobretudo na segunda metade do século XIII, caminhando para o início, as primeiras décadas do século XIV. Veja que é bem um pouco antes, não bem antes, mas um pouco antes da expansão marítima e comercial acontecer, que vai proporcionar uns contatos mais estreitos entre europeus e entre africanos. No que diz respeito à economia, está aí as menções mais importantes que eu posso destacar: o comércio com animais como camelos, por exemplo, tecidos, ouro, marfim, não podemos esquecer que era importante matéria-prima cobiçada até os dias de hoje para a feitura de diferentes objetos e diferentes utensílios, né, que são usados pelos seres humanos. Nas artes, destaque para a música, diversos instrumentos musicais que, inclusive, chegaram até o Brasil. Temos também uma coisa que é muito típica, sobretudo aqui do Nordeste brasileiro, que é a feitura de teatro com fantoches. Isso tem origem no Mali, na África, e a gente entende um pouquinho do porquê que a nossa cultura, ela é, pelo menos a nordestina, tão estreita, ela é tão parecida com a africana, exatamente com essas origens que nós entendemos aí, esses meandros, né, esses mecanismos, esses vínculos, essas ligações. Bom, no que diz respeito à religião, eu trago aqui um destaque importante. Eles tinham uma religião animista, uma religião politeísta, mas num dado momento, como a gente já viu lá no século XI, ali por volta do ano 1000 e pouco, nós vamos ter um processo de islamização desse povo, que é uma religião monoteísta, né, a religião muçulmana, contudo preservando aspectos das religiões tradicionais, uma espécie de hibridismo, numa espécie de, que a gente chama no Brasil também, de ecletismo religioso ou sincretismo religioso. Havia uma convivência relativamente pacífica do Islã com os chamados credos, ritos e religiões politeístas e tradicionais. Tá certo? E vamos lá, segue adiante aí, que a nossa aula já está também se encaminhando para o ponto final. Já falei um pouco sobre isso, sobre a estreita relação do povo Mali com o Brasil. Isso dá, infelizmente, por vias assim não muito agradáveis, né? Que foi a questão da escravidão. A gente já falou que eles protagonizaram a revolta do Malês de 1837, chegaram a tentar tomar o poder em Salvador, mas foram reprimidos, rechaçados e violentamente derrotados, infelizmente. Naquela época era o período do governo regencial. Governava o Brasil, era o primeiro ano do governo do Araújo Lima. Bom, o Império Etíope, a gente já viu no mapinha agora há pouco onde se localiza esse Império Etíope, lá no leste da África, próximo ao chamado Chifre da África, e você vê aí o destaque que eu trago. É o berço da civilização, conforme eu dizia no início dessa minha aula. Né? Lá foi encontrado, nos anos 70 do século passado, o esqueleto da Lucy, que é uma espécie, né, feminina do Ardipithecus ramidus, né, que era uma espécie anterior, inclusive, aos Australopithecus, que faria, segundo a árvore genealógica do homem, segundo a ciência evolutiva, faria parte da genealogia humana. Foi exatamente nessa região onde esse espécime foi encontrado nos anos 70 por arqueólogos ingleses. Bom, geografia local, né? A localização geográfica ali, próximo ao Egito, leste da África, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Fica
próximo ao chifre da África, aí você tem um panorama um pouco mais amplo para perceber, está na costa já do Oceano Índico, não é? Lá do outro lado da África, na parte leste, como eu disse. Um pouquinho da história etíope. Eu trago aqui uma menção importante e que certamente é conhecida por vocês, porque diz respeito a uma história bíblica, a uma narrativa bíblica, a uma passagem bíblica, quando Salomão é interrogado, no topo de sua sabedoria, pela rainha de Sabá. Essa rainha de Sabá, o reino de Sabá, ficava exatamente na Etiópia. Diz a Bíblia, né, as escrituras sagradas do Antigo Testamento, que tratava-se de um reino muito próspero, muito rico, em ouro, em marfim, em produto, em mercadoria, em cultura, né? E que eles usufruíam inclusive de relações diplomáticas muito estreitas e um comércio com os gregos, tidos como os povos mais sábios, ou um dos mais sábios da humanidade, pelo menos do ponto de vista ocidental, né? O berço da filosofia, etc. É uma curiosidade importante para a gente entender o quão relevante é essas civilizações que nós estamos tendo a oportunidade aqui de ver alguns pontos centrais. Destaco nessa lâmina a questão do nomadismo ou do semi-nomadismo, né? De que os reis eles não tinham um palácio fixo, uma capital central, um império centralizado e tal. Ao contrário, eles viviam numa forma assim semi-nômade, né? Habitando em tendas. É bem típico assim dos chamados berberes, povos da chamada África Branca, do norte da África, essa vida mais itinerante. É uma característica peculiar porque boa parte dos reinos não se estabeleciam dessa forma, antes, ao contrário, de forma mais sedentarizada. A religião é aquela mesma ideia da origem ou de umas raízes mais politeístas, animistas, mas com os contatos que eles tiveram com Salomão, com o reino de Judá, então aí vem a influência do judaísmo, tanto que o Antigo Testamento lá é considerado um livro sagrado, né, até os dias de hoje, mas veio com força mesmo o cristianismo a partir da dominação romana que acontece no século I da era cristã. Os romanos trazem sua cultura, trazem os seus costumes e trazem também o cristianismo, principalmente depois que, a partir do século IV em diante, quando Roma se tornou cristã. Então todos os povos dominados por Roma tinham também que se tornarem adeptas do cristianismo. Aqui fala em cristianismo copta, que é um braço, né, um ramo, uma ramificação do cristianismo, diferente do cristianismo protestante, do cristianismo ortodoxo ou do cristianismo católico apostólico romano. Lá no Oriente Médio tem diferentes segmentos do cristianismo, o copta é um deles, e posso citar também como exemplo os cristãos maronitas também, que ficam na região de hoje é o Líbano, principalmente, né, a antiga Fenícia. E trago aqui também um destaque sobre a economia, principalmente esse ponto que eu destaco em vermelho, né? O sal. Daí vem a palavra salário, implica dizer que era um produto de grande monta, de grande relevância, de grande valor, de grande importância, principalmente por conta de que ajudava na conservação de alimentos, principalmente no que diz respeito à carne. A carne salgada tinha uma durabilidade muito maior do que a chamada carne verde, né? Exatamente pelo sal ter essa propriedade de tirar o líquido, né? A umidade da carne e seca, sem a umidade, e você contribui para retardar um processo de putrefação. Bom, outra colaboração importante que nos vincula de forma definitiva com essa civilização é que eles descobriram o café. São eles que vão introduzir a cultura, o costume dessa bebida que se difundiu mundo afora, né? O café. E sabemos que durante décadas e décadas o café foi o motor da economia do Brasil. Sem dúvida alguma, a relação que nos une de forma assim, poderíamos dizer, até umbilical. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Valeu, valeu. Espero outro vídeo
vai ter mais novidades sobre isso. E até a próxima. Abraço!